Boa noite. Quanto mais alto estejas, mais apoio prestar. De quanto mais disponha, mais poder a servir. Quem possui mais cultura pode ensinar melhor. Não recuse doar do que tens, ou seja, virtude sem trabalho. Lembra-se, riqueza morre. Recorda a Deus, te dá para que então reino desce. Bom, para que a gente se harmonize com a espiritualidade maior, com Jesus nosso Mestre, com Deus nosso Pai, com a espiritualidade que prepara o ambiente na nossa casa, nossos mentores, nossos guardiões. Sabemos que numa casa espírita, qualquer que seja, ou qualquer templo religioso, existe uma equipe de espírito que ali trabalha, que ali zela pelas pessoas, encarnadas e desencarnadas. Então, mentalizamos a figura amada, amiga do Mestre Jesus, nosso irmão maior, que lá da pátria, onde ele se encontra, nos demanda bastante energias para que possamos, todos juntos, levarmos essa energia para nossos familiares, para nossos amigos, aquelas pessoas que ainda se debatem no vício, talvez não porque eles queiram a situação que levou lá para lá, mas que possam receber esses fluidos onde energiza sua alma, seu espírito, para retornar ao caminho do bem. Hoje, conversando com várias pessoas que estão nessa vida, fui acompanhá-lo, eu vi que são pais e mães e irmãos, a família inteira, que sofrem muito. Que Jesus, que Maria, abençoe essa gente, ampare, e por que não nós também, que estamos aí na luta, na batalha. Que assim seja. Bom, gente, pela segunda vez estamos recebendo aqui na nossa casa o Dr. Alceu Doim. É de minha parte muito prazeroso recebê-lo aqui, porque eu sempre digo e converso com meus amigos, né? Quem planta, colhe, e graças ao bom Deus, a Jesus, a doutrina espírita, a gente que plantou e está colhendo uma amizade excelente da casa da SEG, Centro Espírita lá de Joinville. Doutor, é com o senhor, seja bem-vindo, que Jesus é um Pai. Mais uma vez, então, como disse Darcy, é a segunda vez, segunda oportunidade que nós nos encontramos aqui. Felizes, porque quando o Darcy nos convida, e eu não sei por que ele me convida, me pede para vir, me pergunta se eu quero vir, porque a necessidade é minha de trabalho, né? E para nós é extremamente prazeroso estar aqui com os irmãos. E quero dizer, então, reforçar esta minha alegria de estar aqui novamente com vocês, aproveitando esta oportunidade que esta casa nos dá de desenvolvermos de uma forma muito simples, muito singela, um trabalho que há muito tempo nós aprendemos com muito esforço, muito nervosismo, porque nós somos crias da Sociedade Espírita de Joinville, lá na Rua Paraná, e lá nós estávamos há algum tempo frequentando as reuniões de segunda-feira, e um dia eu tive o atrevimento de pedir ao seu Cordeiro, Eugênio Davi Cordeiro, que me desse algum trabalho, alguma atividade para desenvolver ali naquela casa. E ele me disse que aguardasse, me pediu que aguardasse, e que ele me daria uma oportunidade de trabalho. E eu fiquei feliz e continuei frequentando e fiquei sentado naquela cadeira mais um ano. Toda segunda-feira estava lá e, de repente, num belo dia, sem que a gente menos esperasse, no final da reunião como essa, de uma reunião como essa, ele passa por mim, bate no meu ombro e diz assim: segunda-feira você faz a palestra.
Aí eu quase morri do coração, né? Porque eu pensei que eu ia mudar a cadeira de lugar, limpar livro, fazer alguma coisa desse tipo, mas não fazer palestra, em que pese a gente já tivesse algum conhecimento, pouco conhecimento da doutrina, mas isto é uma preocupação e é uma responsabilidade muito grande, porque falar da doutrina espírita, você tem que ter um pouco de conhecimento, você tem que ter alguma coisa a ofertar àqueles que pacientemente sentam para nos ouvir, né? E claro que corremos para casa e ficamos aquela semana toda com dor no estômago, mas estudando, e conseguimos então desenvolver, e de lá para cá a gente tem tido este atrevimento e ficamos felizes, porque é uma forma de nós trabalharmos em favor da doutrina e, o mais importante, de adquirirmos conhecimento. Isto que é o importante. Quando o Darcy fala aqui na frente que grupos de estudo estão sendo disponibilizados para os frequentadores da casa, isso é importantíssimo para nós, porque nós só vamos alcançar o desenvolvimento, só vamos alcançar cultura, seja ela em que nível for, através do estudo. E na doutrina espírita não é diferente. Nós temos que estudar. Se você tiver um tempo, por menor que seja, estude. Porque pior do que não estudar é passar o tempo sem fazer nada. Isso é um provérbio chinês, né? Então nós temos que aproveitar, e hoje, antes de vir para cá, lendo, folheando o Evangelho, no item que fala da piedade, diz exatamente isto: não perca a oportunidade de duas coisas: estudar, segunda coisa, fazer o bem. Porque todo o tempo que nós perdemos sem estudar, ele não retorna e o prejuízo é nosso. E toda oportunidade que Deus nos dá para desenvolvermos alguma atividade em favor, em benefício de alguém, se nós não utilizarmos, o prejuízo é nosso. Outro alguém vai fazer esse trabalho e nós perdemos a oportunidade. Então, na casa espírita é assim, é lendo uma mensagem, porque nós começamos dessa forma, não é? É mudando cadeira, é ajudando na livraria, enfim, nós temos que aproveitar as oportunidades de trabalho, porque é desta forma que nós vamos nos desenvolvendo e nos envolvendo cada vez mais com a doutrina dos Espíritos, né? Nós não podemos ter preconceito. Aliás, que dia é hoje? 13 de maio. Esta data é uma data emblemática, não é? O que nos lembra o 13 de maio? Uma santa da Igreja Católica. Abolição da escravatura. Mas tem um negócio da Igreja Católica. Mas para nós brasileiros, o significativo, o emblemático, esse dia é emblemático porque no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, iluminada que estava, que fora, teve a dignidade, teve a estatura moral para assinar uma lei conhecida por nós como Lei Áurea. Ali começava, nós virávamos uma página da história do país, uma página que deixou marcas indeléveis e desagradáveis na nossa história, porque nós trouxemos para esta pátria, e não vamos discutir a razão, porque não cabe agora nesse instante, mas nós trouxemos para essa pátria, muito a contragosto, irmãos nossos que residiam, que moravam felizes e livremente num outro continente. A história da escravidão
do jugo do homem branco ao homem negro, ela começa nesse país há muito tempo. Em 1537, quando o senhor Pero Vaz, ele, capitão da capitania de São Tomé, hoje uma cidade do Rio de Janeiro, ele tendo necessidade de mão de obra, ele escreve ao rei e pede que lhe sejam enviados então 17 negros escravos para desenvolver o trabalho que ele pretendia desenvolver na sua colônia. E ali então começa a saga destes indivíduos que foram arrancados de forma violenta das suas famílias, das suas residências, do seu território natal. E esta história vem se expandindo, esta forma de mão de obra, de trabalho desenvolvido no Brasil, ela vem crescendo com o passar dos tempos e também por atitudes de incompreensão e de intolerância dos europeus que iam até o continente africano e lá, ofertando a uma tribo da qual eles se aproximavam, ofertavam bebida, ofertavam presentes, ofertavam armas, e eles então entravam em conflitos com outras tribos, irmãos até então, tribos irmãs até então, entravam em conflitos e o derrotado então se transformava em escravo. A história da servidão no mundo, ela não começou em 1500 ou 1400. Enquanto, a partir do momento em que o homem colocou o pé neste planeta escola, nós começamos a perceber a violência de alguns indivíduos que por alguma razão tinham ascendência sobre os seus semelhantes, e ali começou então a se criar este trabalho, esta forma de trabalho indigna, que tanto fez sofrer espíritos que estavam aqui buscando como nós o desenvolvimento. Esta situação de preconceito, quando nós falamos em preconceito, e nós fizemos esse breve relato só para não deixarmos passar em branco o que ocorreu no nosso país, mas quando se fala em preconceito, vem à nossa cabeça imediatamente as atitudes que nós temos nos dias atuais contra os nossos irmãos da raça negra. Você fala em preconceito, você foca, você visualiza mentalmente os nossos irmãos da raça negra. Mas nós temos que convir que o preconceito, esta forma de conceito sem reflexão, porque o preconceito nada mais é do que nós nós formularmos um conceito sem que nós tenhamos refletido a respeito daquilo que nós estamos externando. Então, quando você fala de preconceito, nós não podemos nos limitar apenas a estas pequenas violências, ou violências grandes, mas na maioria violências veladas contra os nossos irmãos da raça negra. Porque se nós observarmos, nós vamos ver o preconceito contra uma infinidade de situações que nós conhecemos e que nós vivenciamos, e que às vezes, por falta de atenção nossa, passa por nós desapercebido. Se nós falarmos hoje de uma coisa chamada homossexualidade, nós vamos ter preconceito. Todos nós aqui temos um conceito a respeito desta situação, experimentada por alguns dos nossos irmãos encarnados no planeta. Muitos vão se arvorar a dizer, como nós ouvimos, como nós assistimos nos meios de comunicação,
que a homossexualidade não passa de um ato de descaramento, de mau caratismo, de falta de moral deste ou daquele indivíduo. Quando na realidade esta situação, esta manifestação, esta opção sexual, ela pode sim ter como fato gerador um problema de ordem psicológica. Uma mulher ou um homem que é, por exemplo, abandonado no altar pelo seu consorte ou quase consorte, pode desencadear uma aversão àquele sexo oposto e criar uma barreira tão violenta que pode me lançar, sim, a opção pelo mesmo sexo. Também nós temos que compreender que a homossexualidade, e nós vamos falar disso muito rapidamente, porque é um assunto extenso, é importante para nós espíritas, porque nós temos a obrigação de compreendermos esta situação. A homossexualidade, que se manifesta em tenra idade, ela pode sim, não é via de regra, mas ela pode sim estar vinculada à condição daquele espírito ter nascido inúmeras encarnações na condição de homem ou na condição de mulher. E como nós espíritos temos a necessidade para a nossa evolução moral, espiritual, de navegarmos nesses dois mares, tanto do masculino quanto do feminino, imaginem um indivíduo, um espírito, porque o espírito não tem sexo, nós sabemos disso. Quando um espírito encarna inúmeras vezes em um corpo masculino ou feminino, quando ele vem, se obriga ou decide vir para o outro sexo, ele vai certamente trazer trejeitos daquela situação por onde ele transitou inúmeras encarnações. Isto nós estamos falando, e é bom que a casa aprofunde esse estudo, porque tem uma apostila a respeito do espiritismo, a visão espírita da homossexualidade, que é muito importante, muito interessante, que nos traz estas informações. Então nós vamos ter que parar de dizer, e me permito a licença de usar o termo, nós vamos ter que parar de dizer que todo indivíduo que tem uma opção sexual diferente àquela do seu sexo é um vagabundo. Nós vamos ter que parar com isso. Nós vamos deixar de ter este preconceito, este conceito sem reflexão a respeito desses indivíduos. Mas mesmo que nós não compreendamos nada disso, que nós não tenhamos conhecimento da doutrina dos espíritos, que nós não tenhamos essas informações, o que está inscrito na frente desta casa? Amai-vos uns aos outros, se é que eu não estou enganado. Por obrigação, porque é uma obrigação, porque nós já conhecemos esta lição do Cristo, nós temos que ter respeito, sim. Eu não preciso andar com este ou aquele indivíduo a tiracolo, mas a partir do momento que eu venha a ter contato com este indivíduo, eu tenho sim a obrigação de respeitá-lo. Não é a condição de gênero, não é a condição social, não é a condição religiosa, não é a condição econômica que vai me fazer mais ou menos importante, mais ou menos respeitado do que vocês. O fato de nós termos galgado um patamar econômico maior do que os nossos semelhantes não nos torna em absolutamente mais importante do que os outros. O fato de nós termos um pouquinho mais de cultura do que alguém não nos torna mais inteligente do que ninguém.
Então nós temos que ter atenção e cuidado para esta coisa do preconceito. Nós temos que ter atenção e cuidado quando nós formos formular um conceito a respeito de alguém ou de alguma coisa. Se nós formos alongar, buscar na história, não só na doutrina dos espíritos, esta experiência do preconceito, nós vamos encontrar na religião, nós vamos encontrar na condição econômica, nós vamos encontrar na condição social e assim por diante. A história da humanidade traz situações que deixaram envergonhada esta humanidade e nos deixa envergonhada até hoje por conta de preconceitos que geraram fatos extremamente desastrosos há muitos anos atrás. Se nós formos recuando no tempo, nós vamos lembrar, e inclusive há um livro, há um romance muito interessante, intitulado A Noite de São Bartolomeu. Se alguém aqui já leu, deve lembrar. Esta noite de São Bartolomeu é o exemplo mais grotesco, o exemplo mais violento do que o preconceito pode fazer, pode gerar entre seres humanos. Em 1570, os franceses que se dividiam à época entre católicos e protestantes, quem estudou história lembra, os protestantes, por uma razão qualquer que os historiadores não conseguem explicar, eram chamados de huguenotes. E esta França se dividia entre católicos e protestantes. E estas duas facções religiosas, por questões eminentemente religiosas, não se suportavam. E vinham há mais de 40 anos envolvidos numa guerra civil, matando gente aqui e ali, e assim eles foram levando 40 anos de vida. Em 1572, eis que, para se tentar apaziguar a situação, no dia 18 de agosto de 1572, se realiza um casamento entre a irmã de Carlos IX, que era o rei da França, com outro sujeito chamado Henrique de Navarra, que era um grande líder protestante. Estes indivíduos, com este intuito, realizaram então, no dia 18 de agosto de 72, de 1572, realizaram este casamento. No dia 22 de agosto, por um momento de loucura ou amando de alguém que a história não nos revela, um indivíduo, um franco atirador, atira no almirante Coligny, que era um outro grande líder, uma grande expressão do protestantismo. Logicamente que se tentou apaziguar a situação, porque o homem não veio a falecer. Ele foi alvejado, mas não veio a falecer. Catarina de Médici, para vocês verem como a coisa se vai crescendo pela violência, pela ignorância das pessoas, ela toma uma proporção descomunal, aonde o indivíduo que começou, que desencadeou esses fatos, este ato de violência, perde completamente o controle e não pode mais fazer nada, porque a turba enfurecida e desenfreada ninguém segura. É a tsunami, né?
Mas Catarina de Médici, que era mãe então de Carlos IX, o rei, insiste em que alguma medida teria que ser tomada, porque eles imaginavam que os protestantes agora, enfurecidos com o acidente, com a violência praticada contra o seu líder, estariam se preparando para cometer um ato de loucura, assassinando então inúmeros católicos da época. E fizeram tanto, perturbaram tanto, porque foi um ato maciço de perturbação do coitado do Carlos IX, que tinha apenas 22 anos, que ele concorda em que os católicos então saiam na frente e entrem em luta armada contra os protestantes. E a primeira coisa que fazem é invadir a casa do almirante e aí sim dar cabo da vida deste homem, que era o líder dos protestantes, e saíram enlouquecidos pela rua, enfurecidos, matando gente, matando protestantes, que foram pegos desprevenidos, porque este fato aconteceu na madrugada de 23 para 24 de agosto. E por que se chama então a noite de São Bartolomeu, esse desastre? Porque justamente no dia 24, os católicos comemoravam a festa, eles realizavam uma festa em homenagem a São Bartolomeu. E na madrugada do dia 24, então, se inicia, por puro preconceito religioso, uma violenta chacina, onde os historiadores não chegaram a um número correto, não conseguem convergir para o mesmo número, aonde uns dizem que 30 mil protestantes foram mortos e aonde outros dizem que 70 mil protestantes foram mortos. Este livro, A Noite de São Bartolomeu, não fala em números, mas diz que pelas ruas de Paris o sangue escorria como se fosse um rio. Então vejam o que o preconceito pode realizar em prejuízo da humanidade. Porque às vezes nós limitamos o preconceito numa área muito pequena, familiar. Mas eu não tenho preconceito, eu sou um cara liberal, eu tenho amigos negros, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos pobres, como se pobre fosse alguma coisa para nós termos preconceito, né? Mas eu tenho. Mas aí nós fazemos uma pergunta: você que se diz sem preconceito, seria capaz de aceitar com total isenção e tranquilidade que a sua filha loira casasse com um negro? Não precisa responder, é só pensar. Este é o problema que nós ainda carregamos dentro de nós. Existe uma outra mácula violentíssima na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que vai ter o seu estopim lá no século XV, lá no século XV, e vem desencadeando, esses fatos vêm desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Por que os judeus foram exterminados na Segunda Guerra Mundial pelos alemães? Porque quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando a Alemanha passava por uma situação econômico-financeira extremamente deplorável, e se aproveitando de uma rixa que tinham com os ingleses, criaram uma situação belicosa para ver se conseguiam melhorar, desenvolver o seu país.
os homens alemães de várias idades, inclusive em tenra idade, foram levados para a frente de batalha. Os judeus que residiam na Alemanha, por não serem do país, não tinham obrigação de guerrear em favor da Alemanha. E o que aconteceu? Aconteceu que as famílias que ficaram sob o comando das mulheres e o país que já vinha enfrentando uma crise gravíssima, essas famílias com a ausência dos pais passou a ter então uma condição muito mais deplorável, muito mais dolorosa do que tinham antes. Os judeus extremamente negociantes se aproveitaram desta situação e batiam na casa da dona Helga, da dona Trude, e diziam: eu posso lhe ajudar, a senhora me vende a sua casa e a senhora vai ficar com dinheiro. E ela, em desespero, aceitava e vendia o seu imóvel a preço vil, a preço extremamente inferior àquilo que o imóvel valia na época. Mas não podia ser visto, não havia como se ver um filho morrendo à míngua de fome e não se ter uma atitude, mesmo que em desespero. Né? Quando estes maridos retornaram para as suas casas, não tinham mais casas. Mas associado a isso também, os alemães acusavam, e agora aqui, já no período que antecedia a Segunda Guerra Mundial, os alemães acusavam os judeus, se revoltaram contra os judeus porque eles eram os detentores dos meios de comunicação, dos bancos, de áreas econômicas muito importantes. Aliás, o que acontece hoje no mundo inteiro. Se nós olharmos para dentro do Brasil, quem é que tem no sul do país uma grande rede de televisão? Família Sirotsky, descendentes de judeus. Se nós formos até São Paulo e olharmos a Abril Cultural, pertencente à família Tivita, descendentes de judeus. Se nós formos para Nova York, nós vamos ver, nos grandes conglomerados financeiros, nós vamos ver a participação ativa de elementos desta raça, desta etnia. Os maiores vendedores, comerciantes de joias, de pedras preciosas, são judeus. E isto já acontecia à época da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial. Mas paralelo a isso ainda, os alemães católicos acusavam os judeus de terem traído o Cristo, terem julgado o Cristo e crucificado o Cristo. Porque diziam os alemães que, se os judeus quisessem, eles teriam livrado, teriam salvado aquele missionário, sem entender que a postura do Cristo era toda neste sentido. A sua missão era neste sentido. A crucificação não foi um ato de violência simplesmente praticado pelos judeus. Foi uma demonstração do Cristo de que mesmo ele, um espírito de escola, um espírito altamente elevado, iluminado, de estatura moral incompreensível para nós, mesmo ele tinha que passar pelo sofrimento para nos convencer de que nós somos as pedras preciosas, cada um de nós em estado bruto, que precisamos passar pela violência do cinzel, pela violência do rebolo de chumbo,
para tirar então as impurezas que nós temos, para um dia nos transformarmos em pedras efetivamente preciosas, translúcidas, irradiando, iluminando o ambiente aonde ela se apresenta. O Cristo tinha que passar, não é que tivesse que passar, ele se propôs a passar pelo sofrimento do madeiro para também nos alertar da necessidade de enfrentarmos com paciência, com resignação, todos os embates da vida. Todos os embates da vida. Então, nós estamos vendo, meus irmãos, que a história do preconceito, ela não se resume apenas de uma raça para outra, de nós brasileiros para com os nossos irmãos negros. Ela tem uma dimensão, ela alcança uma dimensão assustadoramente grande. Porque se não fosse por conta desta coisa chamada preconceito, nós, por certo, não enfrentaríamos, não teríamos passado por estas situações, como esses dois exemplos que nós usamos, como a noite de São Bartolomeu e a Segunda Guerra Mundial. Interessante que os alemães, só como informação curiosa, os alemães não colocaram em seus territórios os campos de concentração, porque eles não queriam fazer, não sei se vocês já notaram isso, um serviço sujo eles não queriam fazer. Então, estes campos foram colocados nos países da Europa do Leste. Então nós vamos encontrar a atuação dos poloneses, dos lituanos, né? E é um fato interessante que a história nos conta que 42 poloneses, judeus poloneses, conseguiram sair com vida dos campos de concentração, e ao chegarem em suas cidades, os 42 foram assassinados pelos poloneses. Escaparam de morrer no campo de concentração, mas foram morrer nas mãos dos poloneses, por uma única razão: porque os poloneses, como eles haviam sido levados pelos alemães para os campos de concentração, os poloneses se apropriaram dos bens que estes indivíduos tinham. E com o receio de ter que devolver aos judeus esse patrimônio, então é melhor eliminar, porque morto não reclama coisa nenhuma, né? Interessante para nós vermos e termos cuidados com essas coisas, de realizarmos algumas atitudes que são contrárias aos ensinamentos do Cristo, porque o Cristo, quando ele falava para o povo e foi convidado pelo fariseu para ir fazer a refeição na sua casa, e em lá chegando, ele senta e vai se alimentar, e o fariseu pensa: por que ele não se lava antes de comer? E aí o Cristo vem com aquela frase que todos nós conhecemos, né? Vós sois rapinas, vós sois túmulos caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim aquilo que dela sai. O Cristo estava querendo nos alertar, e nos alertou efetivamente, de que nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que nós verbalizamos, porque nós já sabemos que aquilo que nós falamos não tem mais retorno. Ela fica reverberando no espaço, e aquilo vai causar um prejuízo a alguém, que pode consequentemente e certamente se transformar num prejuízo em algum momento para nós. Então nós temos que ter o pensamento sempre elevado o máximo possível. Nós, antes de criarmos um juízo de valor a respeito de alguma coisa ou de alguém, nós temos que formular um conceito refletido. Porque o preconceito é um conceito sem reflexão.
Então nós temos que pensar muito seriamente a respeito daquilo que nós vamos falar a respeito dos nossos semelhantes. O fato de um indivíduo vir numa condição de pobreza nesta encarnação não quer dizer, e isto nós já sabemos, não quer dizer que este indivíduo em algum momento já não foi alguém com muita importância em algum canto deste planeta e que por alguma razão está agora na condição de miserabilidade, às vezes até para quebrar o orgulho. E nós, é neste momento que este indivíduo necessita do nosso amparo, se nós estamos em melhores condições. E a gente fala que muitas vezes o sujeito vem na condição inferior economicamente, justamente para quebrar o pai de todos os defeitos, que é o orgulho. Nós temos uma experiência que nós já contamos em algumas casas, aonde lá em São Francisco do Sul, nós pegamos alguns mantimentos, colocamos no carro, fui até a casa da minha mãe, que na época ainda estava viva para o mundo terreno, e perguntei a ela se ela conhecia algumas pessoas que tivessem necessidade, e ela me indicou um local. E lá fomos nós. Na primeira casa que nós chegamos, devia ser isto aqui, o tamanho da casinha de madeira. Batemos, veio uma senhora que se encostou no umbral da porta, e eu disse para ela: eu tenho alguns alimentos ali, já para não ferir ao indivíduo, aquela senhora, né? E eu disse a ela: então, eu tenho alguns alimentos ali, a senhora aceita? Ela, sem se mover ali, encostadinha, ela olhou para mim e disse assim: bota aí, a hora que aparecer um pobre eu dou. Aí me quebrou, né? Eu disse para ela então: não, senhora, se é para dar para um pobre, então a senhora pode deixar que eu mesmo entrego. E fui embora e levei, com dor no coração, porque eu sabia da necessidade dela. Mas, minha gente, ou você aprende e aceita o auxílio quando você tem necessidade, ou você vai morrer por conta do seu orgulho. Então, o sujeito muitas vezes vem nesta condição de enfermo, de deformado fisicamente, ou por condição moral que ele já alcançou, por conta da sua condição moral, então ele pede uma prova. Eu já tenho força moral para suportar essa prova. Ou ele vem naquela condição por conta de equívocos que ele cometeu no pretérito, em vidas passadas. E nós que sabemos disso, porque nós já sabemos disso, nós não podemos ter o intuito de julgar aquele indivíduo. Ah, você é sem perna porque eu sei que você fez, você foi um bandido lá da outra. Não, não tem nada a ver. Nós que já conhecemos a lei de causa e efeito, nós temos que compreender e, na medida do possível, auxiliar aquele indivíduo a vencer todas as mazelas que ele, como nós, trazemos ainda dentro de nós. Nós já nos orgulhamos hoje, olha que perigo, né? Nos orgulhamos. Mas nós já nos orgulhamos hoje de que nós já não roubamos mais ninguém, nós não matamos, nós não estupramos, nós já falamos a verdade. Até porque falar a verdade é muito mais confortável do que falar uma mentira. Porque se você fala uma verdade hoje, você vai falar a mesma verdade amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Agora, se você fala uma mentira hoje, amanhã você já não sabe mais o que falou. Porque a mentira não fica registrada na nossa cabeça e a gente tem que começar
arrumar justificativa e se enreda com facilidade na mentira. Mas nós já não temos mais esta tendência do matar, do mentir, do roubar, do estuprar. Mas olha, minha gente, eu tenho certeza que não acontece com vocês, mas comigo acontece. Esses monstros estão fora de mim, mas estão todos aqui do meu lado. E se eu baixar a guarda, eles entram, eles voltam. E nós que já temos o conhecimento da doutrina dos Espíritos, não podemos nos dar ao luxo de retroagir na nossa condição. Nós temos sempre que buscar caminhar para frente, seguindo a pegada, a marca luminosa deixada pelo Cristo. Porque o Cristo passou por este planeta, primeiro por acréscimo de caridade para conosco, para com esta população que estava aqui, que veio para cá, que foi degradada neste planeta, por conta do quê? Da nossa indisciplina, da nossa falta de resignação, da nossa falta de interesse em evoluir. E ele vem e deixa marcas impressas de forma indelével para que nós seguíssemos e para que nós as sigamos. E nós que já conhecemos então esta verdade, não temos mais o direito de errar. Não temos mais o direito de agasalhar dentro de nós esta coisa, este veneno chamado preconceito. Eu disse e repito, eu posso não ser obrigado a andar com um indivíduo que nós rotulamos como bandido. Isso é natural. É compreensível que eu não ande com esse indivíduo. Mas eu já sei que eu tenho a obrigação, e isto parece para algumas pessoas, inclusive espíritas, muito difícil, mas nós já temos a obrigação de tirar o rótulo do preconceito e colocarmos estes indivíduos nas nossas orações. Até porque nós podemos, num futuro muito próximo, sermos surpreendidos por estes indivíduos que, para o nosso espanto, podem alcançar em 3, 4, 5 encarnações muito mais evolução do que nós. E aí nós vamos ficar de queixo caído, porque este indivíduo que nós víamos lá na rabeira da fila, de repente ele teve um ataque de consciência, uma necessidade de evoluir, compreendeu tão rapidamente, tão fortemente a necessidade de se aproximar cada vez mais das coisas de Deus, compreendeu tão fortemente, se convenceu tanto de que a vida não termina com o extermínio do corpo físico, que aliás ela continua muito mais efetivamente no plano espiritual, e ele passa então a ter um comportamento muito mais acelerado em busca da evolução do que nós. E, como na corrida da lebre e da tartaruga, a tartaruga passa da lebre e nós ficamos por fim da fila. Nós que conhecemos a doutrina dos Espíritos, sabemos, temos a certeza de que a nós que muito foi dado, muito será cobrado. Aqueles que não querem caminhar pelas trilhas deixadas pelo Cristo e que enveredaram pela doutrina dos Espíritos, seria muito mais inteligente que não tivesse vindo. Porque muitos indivíduos não querem adotar a doutrina dos Espíritos justamente por esta carga de responsabilidade que ela nos impõe. É uma doutrina que não nos obriga e não nos proíbe de absolutamente nada, mas ela diz, nos alerta constantemente de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós semearmos maldades, violências, desunião,
desagregação, nós vamos em algum momento colher exatamente isto numa proporção talvez até maior do que aquela que nós produzimos. O indivíduo que mata, que ceifa a vida de alguém, ele não pode ficar impune, não porque nós estamos revoltados com ele, mas é porque ele feriu não a Deus, mas ele feriu a uma regra segura, inquestionável, imposta pelo código divino. Então, os indivíduos que estão roubando, que estão levando a população à miséria, à degradação moral e econômica, é perda de tempo nós ficarmos odiando estes indivíduos. Porque não nos compete fazer o julgamento destes nossos irmãos. A eles será exigido o resultado dos seus atos justamente pelo código divino. E nós não temos que vibrar negativamente contra estes indivíduos. Primeiro, porque cada vez que eu produzo alguma coisa negativa em detrimento, em prejuízo de alguém, o primeiro prejudicado sou eu, porque este ódio, este desconforto, esta violência que eu quero externar, vai me desequilibrar organicamente. Então já começa o nosso prejuízo por aí. E segundo, porque Deus nos deu a orientação. Eu sempre digo que as duas tábuas de Moisés, os 10 mandamentos, nós poderíamos quebrá-las do segundo mandamento para baixo e jogar fora, porque se nós observarmos apenas o primeiro mandamento, nós vamos estar cumprindo todos os demais automaticamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Antes de nós fazermos alguma coisa em prejuízo, em detrimento de alguém, nós temos a obrigação de nos questionarmos se nós gostaríamos de enfrentar aquela situação, se nós gostaríamos de que alguém nos fizesse aquilo que nós queremos fazer contra o nosso semelhante. Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu semelhante, ele não rouba, ele não mata, ele não vai cobiçar a mulher do próximo, ele não vai ter este tipo de procedimento, porque ele está num patamar de evolução e de compreensão da vida, e não da vida material somente, mas principalmente, acima de tudo, da vida espiritual. Ele está num patamar de compreensão muito mais elevado do que os outros. Então nós temos a obrigação de manter o nosso desejo de vibração constantemente elevado em relação aos nossos semelhantes. Aí nós entendemos por que o Cristo disse: orai e vigiai. Orar sempre e vigiar a quem? A você? Não, vigiar a mim mesmo. Porque quem comete os erros, quem comete os equívocos, as bobagens saem de mim. Então eu tenho que me vigiar e orar com frequência, para que eu sempre esteja alerta com a proteção dos nossos emissários, dos nossos espíritos consoladores, para que nós estejamos sempre alerta para não resvalarmos nos equívocos que nós ainda estamos sujeitos todos os dias, todos os instantes, todos os minutos a cometer. É falando mal de alguém que é um preconceito, porque vocês viram o casamento da Preta Gil ontem? Nossa, mas aquela mulher com 40 anos vai casar com um guri de 26, 22, mas o que é que nós temos a ver com isso? Deixa a moça ser feliz. Ah, mas ela já teve... Mas não interessa o que ela já fez ou deixou de fazer. Todos nós que hoje estamos aqui ouvindo e raciocinando, como eu sou bonzinho, né? Me arremete de novo para o Evangelho, e lá diz assim: vós não sois bons.
Porque o Cristo já disse: bom é meu Pai que está no céu. Quando perguntaram para ele se ele era bom, ele, do alto da sua moral, ele teve a coragem de dizer: bom é meu Pai que está nos céus. Então nós não podemos, pelo menos eu, não tenho condição de me achar bom. Mas tem uma coisa no Evangelho que nos conforta: eu não sou bom, vós não sois bons, mas vós estáis em vias de melhoramento, em vias de progresso. Então é lendo o Evangelho, é estudando o Evangelho, compreendendo o Evangelho, que nós vamos solidificando as nossas condutas, os nossos procedimentos. Nós não podemos ler o Evangelho e colocá-lo na estante. Nós temos que ler e compreender, porque ler é uma coisa e compreender é outra. Mas depois de lido e compreendido, nós temos a obrigação de colocar em prática esta doutrina que nós adotamos como norte para nós. O Evangelho tem que ser tratado, como disse Joana de Ângeles para o Divaldo, né? História que todos vocês conhecem. Que ele disse: o que eu faço, Joana? Ela apareceu para ele: o que eu faço? O Evangelho está aqui, o que eu faço? Leia. Ele leu. Aí ele terminou e disse: agora o que eu faço? Leia de novo. E ele leu. E agora o que eu faço? Leia de novo. E aí, quando ele tinha lido a 6ª vez, ele disse: Joana, mas eu já li 6 vezes, agora o que eu faço? Agora estuda. Porque agora você já leu, já entendeu o que tinha de conteúdo, agora você tem que estudar. Você tem que estudar para se impregnar, para se entranhar deste conhecimento, e aí você ter segurança no seu procedimento. Se você tiver como norte o Evangelho de Jesus, você ou nós seremos libertos do cometimento de uma série de equívocos. Então, meus irmãos, preconceito é uma coisa que nós já devemos aprender, e aprender de forma definitiva, e tirarmos do nosso cardápio de equívocos que nós ainda cometemos. Nós temos que lembrar da Madre Teresa de Calcutá, quando fazia uma palestra para um pequeno grupo. Alguém disse: irmã, o que eu devo fazer, ou o que nós devemos fazer para melhorar a humanidade? E ela, do alto da sua simplicidade e sabedoria, respondeu: vá para casa, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame seus vizinhos, ame todas as pessoas que você não conhece. E aí você estará contribuindo para a melhoria e para a evolução do planeta. Porque todas as vezes que nós evoluímos, nós também contribuímos para a evolução do planeta. Porque o planeta Terra não vai ficar neste marasmo que ele se encontra hoje, mas a população que aqui habita é que vai contribuir definitivamente para que ele também evolua. Mas nós muitas vezes temos preconceitos arraigados dentro da própria família. Nós temos conhecidos que não suportam o filho porque veio com uma deficiência, veio com uma limitação. O sujeito é disléxico, ele embaralha, ele não consegue ler, ele não forma uma frase. Ao invés de atender o pedido de socorro daquela criança, é muito mais confortável eu deixar na casa dos avós, os avós que se virem, e eu vou tocar minha vida. Então vejam que o preconceito não está muito distante de nós. Aliás, muitas vezes, ele está dentro da nossa casa. Porque nós temos ele, nós manifestamos ele contra a família. Víamos agora, antes de virmos para cá, num desses jornais
Na Record. Um pai que construiu, vocês viram aquilo? Uma gaiolazinha que devia ter 1 metro quadrado. E ali ele prendia a filha de 6 anos, sem razão alguma. Mas para aumentar a sua sede de violência, a sua satisfação animalesca, ele, por vezes, ele ligava um fio elétrico numa tomada para dar choque na criança. Porque a gaiola era toda de ferro. E não satisfeito, de vez em quando ele passava e chutava a gaiola para que a criança encostasse e tomasse o choque. É um bandido? Não. É um espírito que está em fase inicial, quem sabe, de evolução. É um espírito que daqui a pouco nós vamos encontrar no mundo espiritual nimbado de luz. Porque nós, meus irmãos, não temos dúvida, nós fomos feitos para evoluirmos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que um dia cada um de vocês aqui presente haverá de ser um grande mentor espiritual, coordenando a evolução de um outro grupo de espíritos em fase inicial de vida em busca do progresso. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e obrigado pela paciência em nos ouvir.